Eu sou o professor Lobão, nós vamos trabalhar conhecimentos gerais para a prova de Aparecida de Goiânia. E aí eu peguei um apanhado de questões para a gente poder trabalhar para essa prova, tá? Que vai envolver vários e vários temas. E a primeira questão que eu separei para vocês fala sobre a chamada bioética. Então, preste atenção, pessoal. De que se trata essa biopolítica? Biopolítica, política da vida, da população, dos seres vivos, né? Dos conhecimentos, tá? Então, de que trata essa biopolítica, esse biopoder? A nova tecnologia do poder que se instala se dirige à multiplicidade dos homens. Presta atenção, multiplicidade dos homens, tá? Então, vai falar sobre população. Não na medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao contrário, uma massa global, de novo envolvendo aí população, afetada por processos de conjunto que são próprios da vida. Deixa eu só pegar aqui, ó, próprios da vida, que são processos como o nascimento, a natalidade, né, a morte, a produção, a doença, etc. E é com os fenômenos para fim de regulamentação e da intervenção. Um novo tipo de poder que consiste em fazer viver e em deixar morrer. Então, fala sobre as populações, sobre a vida, tá? Como a tecnologia do poder, a biopolítica se insere no corpo. Então, eu deixei de destaque algumas palavras, ó, a multiplicidade dos homens, a massa global e a medição da estatística. Será que essa questão é do indivíduo como problema existencial? Está falando sobre o quê? Sobre a sociologia, sobre a, a forma como as sociedades se relacionam? Será que é da família como problema reprodutivo? Eu acho que também tem nada a ver, né? Da escola como problema disciplinar? Não, quando você vai falar de biopolítica, você está falando da população como problema político, tá? Então, a massa global, a multiplicidade das pessoas. Então, essa é uma questão aqui que fala sobre um tema diverso de conhecimentos gerais, que é a relação das pessoas e a biologia, tá? Então, quando você observa, por exemplo, os recursos naturais, né, as formas como o homem se relaciona com a natureza, isso tem muito a ver. Inclusive, até tem um tema muito importante, né? Já que o edital fala sobre os recursos naturais, fala sobre desenvolvimento sustentável, sobre a natureza, tem um conceito muito importante que chama-se sobrecarga da terra. Só aceitar o pessoal aqui que está querendo entrar que fala sobre sobrecarga da Terra, tá? Nós estamos agora, né, no dia 1º de agosto, para atingir a sobrecarga da Terra. Quer dizer o quê? Que tudo que a Terra produz em um ano foi consumida pelas populações, pelos seres humanos, até o dia 1º de agosto. Então, nós estamos consumindo nos primeiros 7 meses tudo que a Terra faz em 12. Nós estamos consumindo muito rápido. Então, os próximos 5 meses, nós vamos consumir da poupança da terra, do que já existia antes, já que o homem conseguiu consumir todos os recursos renovados em apenas 7 meses. Então, é também sobre isso que se trata a biopolítica. No caso aqui, então, essa questão 1, ó, é a letra C, letra D, desculpa, da população como problema político. Deixa eu ver aqui no chat também, dando alguma mensagem. Deixa eu liberar aqui. O pessoal mandar mensagens, tá? Então, a alternativa é a letra D. Lembrando que essa aula está sendo gravada para o pessoal que não puder assistir agora, poder ver depois. E essa aula também está sendo disponibilizada no YouTube do canal Magel, né? Eu acho que vocês não estavam conseguindo mandar mensagem, agora está liberado, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem. A questão número 1 é a letra D. E vamos para a questão 2. Tem algumas questões que eu vou demorar 5 até 10 minutos para responder, porque a gente tem que trabalhar vários assuntos, vários temas. Nós precisamos aprender esses conteúdos, tá? Inclusive, até um grande dilema em relação ao estudo da geografia, porque no passado, né, durante os anos 60, os anos 70, durante o período militar,
tratou-se a geografia como sendo uma matéria decorativa, onde as pessoas tinham que decorar apenas, né, alguns dados ou então alguns conceitos. Muitas das vezes na prova, por exemplo, do concurso, você tinha que saber quais eram os afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas, ou então quantos estados, quais as capitais dos estados, né. Então esse tipo de geografia, de você só decorar conceitos, isso é uma coisa do passado. Mais recentemente, nos anos 90, nos anos 2000, você vai ter a geografia crítica, que vai trabalhar os conhecimentos gerais de maneira interpretativa e vindo das relações humanas. Só que essa geografia crítica, ela só vai funcionar se você também tiver os conceitos da geografia anterior. Não adianta nada você falar sobre desenvolvimento ocidental, sendo que você não sabe sobre o que é meio ambiente, você não sabe o que é pegada ecológica, você não sabe o que é sobrecarga da terra. Então, não adianta nada você pegar e tentar analisar uma situação, sendo que você também não sabe os conceitos. Eu costumo falar, pessoal, como se tivesse uma canoa, com 2 remos. Se você só decorar conceitos, só remar do lado direito, a canoa vai ficar girando, 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 e você não vai conseguir ter nenhum entendimento. Se você só tentar analisar as coisas sem saber os conceitos, você vai estar remando do lado esquerdo e vai estar girando do mesmo jeito. Então, para que você tenha um entendimento melhor sobre conhecimentos gerais, você tem que analisar os conceitos e interpretar eles, né? As relações, então você tem que ter as duas coisas. Então, às vezes, alguma questão que a gente vai trabalhar aqui, eu vou parar para poder falar durante 5 minutos sobre um conceito importante da geografia. E você tem que estar com isso em mente, tem que anotar. Eu vou sugerir também para vocês muitas dicas aí, filmes, documentários que vocês podem assistir, muitas das vezes gratuitos no YouTube ou então em plataformas de streaming, como por exemplo Netflix. E eu preciso que vocês acompanhem isso aí bastante, tá? Vocês estão lembrados de poder mandar mensagem no chat, então quem quiser aí, pode mandar um salve aí ou alguma. E vamos para a questão número 2. A necessária redução do tempo é melhor alcançada se os consumidores não puderem prestar atenção ou concentrar o desejo por muito tempo em qualquer objeto. Então, essa questão que vai falar sobre os consumidores. Você pode saber que vai ser sobre consumismo, sobre a degradação da natureza, sobre a desigualdade, questões relativas aí que você vai ver tanto em caráter macro, quando eu falo de mundo, e você tem no concurso de Aparecida a escala internacional, como também em escala nacional, fala sobre o Brasil, os Brasis, né, as diferenças, as desigualdades regionais, também tem em caráter regional do estado de Goiás e da cidade de Aparecida de Goiânia. Então, esse tema do consumismo ele vai se inserir em tudo e é muito importante que você tenha alguns conceitos aí. Por exemplo, o consumismo, quando você consome de forma exagerada, né, às vezes só por conta da publicidade, né, de coisas de gêneros que você nem precisa. Isso é um fenômeno que pode gerar grandes transtornos, grandes prejuízos para a população. Tá? Outra coisa importante que a gente também tem que observar é quando você fala de obsolescência, que é quando as coisas elas estragam rapidamente, como precisa ser programado. Né? Isso é feito de propósito para a empresa, para as indústrias, para que você possa consumir cada vez mais. Né? E no fim a gente fica só trabalhando para poder consumir. Né? Então, num círculo vicioso muito complicado. Então, olha só. Isso é, se forem pacientes impetuosos, indóceis e, acima de tudo, facilmente instigáveis e também se facilmente perderem o interesse. A relação tradicional entre a ansiedade e a sua satisfação é revertida. A promessa e a esperança de satisfação precedem a necessidade que se promete satisfazer e serão sempre mais intensas e atraentes que as necessidades afetivas. E aí tem um grande poder da mídia, da publicidade, tá? Antigamente aí na televisão, hoje em dia na internet, que vai, o algoritmo também das redes sociais, que vai te levar cada vez mais para uma bolha e facilitar esse consumo. A argumentação apresentada no excerto sobre o tempo do consumo expressa ações características. Letra A. Dos estados das empresas transnacionais
organizações interessadas em acordos supranacionais pró-economia. Quando eu falo Estado, estou falando de países, tá? Lembrando, pessoal, que olha só, você tem Estado com a letra E maiúscula, Estado com a letra E minúscula. No caso aí, você tem com a letra E maiúscula, você está falando de países. Por exemplo, o Biden é o chefe de Estado, né, dos Estados Unidos. Né? O Macron é o chefe de Estado da França. Né? Você tem, então, é, o Lula é o chefe de Estado do Brasil. Então, quando eu falo Estado com a letra E maiúscula, estou falando de quê? De líderes do país. Tá? Então, será que são os países, os governos e as empresas? Né? Eu acho que não. Da publicidade do marketing, estratégias corporativas que influenciam a nossa organização social. Né? Quando você fala de consumismo, você fala realmente desse marketing, essa publicidade. Né? Inclusive, até eu lembro aqui de duas músicas, né, muito famosas aí do rock nacional que falam sobre esse tema. Né? Uma chama-se Geração Coca-Cola da Legião Urbana, né? Quando nascemos, fomos programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados de USA das 9 às 6. Desde pequeno nós comemos lixo comercial e industrial. Então, e outra música é Admirável Chip Novo. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que eu era vivo. Então, a publicidade, pessoal, ela vai gerar esse consumo em massa. E aí vai a primeira dica para vocês, né, de estudo. Tem um documentário muito curto, 19 minutos, no YouTube, que vai te ajudar a refletir sobre essas questões. Vai refletir sobre consumismo, sobre população, sobre o lixo, o desenvolvimento sustentável. E todos esses tópicos estão no edital do concurso de Aparecida de Goiânia. Tá? Falo sobre população, sociedade e meio ambiente. O documentário chama-se A História das Coisas e você pode assistir no YouTube. A História das Coisas, tá? E fala um pouquinho sobre esse processo. Então, dá uma olhadinha sobre isso, né? No caso aqui, pessoal, a questão 2 é a letra B. Então, quando eu falo de consumir, estou falando da publicidade e do marketing que vai induzir você a consumir cada vez mais. Eu lembro uma vez que a minha filha, quando tinha 8 anos de idade, pediu de aniversário um OB. OB, um absorvente íntimo. Mas o que a menina de 8 anos de idade quer um OB? Ela falou assim, não, pai, é porque eu vejo na televisão que com um OB eu posso andar de cavalo, eu posso nadar na piscina, né? Quer dizer, é uma publicidade falando sobre, né, você ter esse conforto, você poder usar esse absorvente íntimo, né, e assim por diante. Mas a criança não entende isso. O que eu quero entender é que a publicidade ela vai fazer com que você fique cada vez mais fascinado em comprar, em consumir, né? Como dizia a Pitty naquela música, pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste, viva. E você que não roubou. Não, senhor, sim, senhor, não, senhor, sim, senhor. Então, esse é o consumismo, tá? E, de novo, está em escala internacional, em escala nacional, em escala regional e até municipal. Então, você tem aí o consumo em massa exagerado, né? Isso aí é promotor, por exemplo, de desigualdades, promotor até de questões de dilemas, né? De violência, por exemplo, e assim por diante, tá? Então, aqui a questão 2 é a letra B, né? Até agora só a cara que deu um salve aqui, tudo bem, Carlinhos? Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Questão 3. Questão 3 vai falar sobre economia e população, tá? Também isso é nosso edital, né? Então vamos lá. Segundo Marta Multi, vice-presidente para o desenvolvimento humano e presidente do grupo diretor para a migração do Banco Mundial. Migração e deslocamento de pessoas, tá? O impacto da Covid-19 é generalizado do ponto de vista da migração, pois afeta a relação entre imigrantes e as suas famílias. Quando eu falo de migração, pessoal, é população, é tema do concurso, tá? Quando eu falo de migração, nós podemos aqui, boa noite, Vanessa, beleza? Nós podemos distinguir, e aí já vai aquela parte do remo dos conceitos, tá, pessoal?
a gente poder entender um assunto, nós temos que ter os conceitos. A migração, ela pode ser espontânea ou forçada. Então, eu posso ter migração espontânea, a pessoa vai porque quer, tem a opção de não ir, ou forçada, a pessoa vai para não morrer. Pode ser por causa de uma guerra, ou então até de um refugiado climático. Então, quando eu falo migração forçada, são os refugiados. Quando eu falo migração espontânea, são os migrantes. Então, a migração ela pode ser forçada ou espontânea, ela pode ser temporária ou definitiva. Temporária é quando, por exemplo, a pessoa vai, fica 3 semanas e volta, né, o turista, por exemplo. Então, quando a pessoa vai para trabalhar na colheita, fica 3 meses e volta, é a transhumância. Ou então, quando a pessoa vai e volta, todos os dias para poder estudar ou trabalhar de uma cidade para outra. É a chamada migração pendular, maior movimento migratório do mundo. Por exemplo, a pessoa mora em Goiânia e vai para Aparecida trabalhar, ou vice-versa, tá? Então, é a migração temporária ou definitiva, né? No caso aqui, eu estou falando sobre o processo de migração e a relação com as suas famílias, né? Muitos migrantes, por exemplo, econômicos que vão para outras partes, vão para países mais desenvolvidos, né? Seja haitianos ou venezuelanos que vêm para o Brasil, ou seja, brasileiros que vão para os Estados Unidos ou para a Europa, as pessoas vão poder trabalhar, mas tem um vínculo da família. Você vai até vão mandar dinheiro todo mês para as suas famílias, né? Então, você tem muitos casos aí de pessoas, né, que têm parentes goianos, que têm parentes que moram em outras partes aí do planeta e que todo mês mandam dinheirinho, né? Eu tenho alunos, por exemplo, nas escolas que eu trabalho, que o pai ou a mãe ou algum parente mora fora que o dinheiro de uma cidade vem de fora, né? Então, isso até ajuda a movimentar a economia. Então, olha só, essa relação é abalada por fatores como fraco crescimento econômico, os baixos níveis de emprego nos países anfitriões, a queda nos preços do petróleo e a depreciação das moedas nos países de origem em relação ao dólar dos Estados Unidos. E também tem a questão da xenofobia, né? O preconceito, a aversão com estrangeiros. Os fatores apresentados no excerto dificultam a transferência de subsídios privados dos países anfitriões aos migrantes. Eu acho que não é dos países aos migrantes, é dos migrantes para a sua família, né? A doação de fundos de pensão do governo anfitrião aos migrantes? Também não. O envio de remessas de dinheiro dos migrantes para os seus países de origem? Sim. Então, se está em crise, eles não estão conseguindo trabalhar, se está uma recessão mundial, vai sobrar menos dinheiro para ele poder mandar de volta para, né, a sua família. No caso aqui, ó, é a letra C, de coração alado, tá? Lembrando aqui da nossa aula, a Carla quer falar, Carla? Você levantou a mão? Deixa eu, deixa eu ver aqui. Vou aqui, peraí. Pode abrir o microfone, Carla, fala. Quer não? Tá, porque você apertou o negócio lá. Então, vou baixar aqui, então, a opção. Vamos para o chat. Beleza, então, vamos continuar aqui. Questão 4. Questão 4 fala sobre a globalização. E olha só esse título aí, pessoal, ó, por uma outra globalização. Depois você pesquisa no YouTube, tem um documentário que é roteirizado através de um livro desse mesmo cara chamado Milton Santos, que fala sobre a globalização, sobre a relação entre os países do mundo com a tecnologia, com os transportes, a comunicação e com o livre comércio, tá? Então, olha só, fala-se de uma humanidade desterritorializada. Quer dizer, não existe mais fronteiras, territórios, países, as pessoas podem circular rapidamente de um lado para o outro. Uma de suas características sendo o desfalecimento das fronteiras como imperativo da globalização.
E essa ideia dever-se-ia outra, a da existência já agora de uma cidadania universal. A humanidade descentralizada é apenas um mito. Mito é uma coisa que não existe, é um sonho, tá? Segundo Milton Santos, a humanidade desterritorializada é apenas um mito, pois a fronteira política compreende ações para. Pessoal, aí já que eu falei já de Legião Urbana e da Pitty, né? Citei duas músicas, vou citar uma terceira música agora de rock nacional, né? Titãs, chama Disneylândia. Essa canção, inclusive, até, essa letra já caiu até na prova do Enem, né? Onde fala sobre o mundo globalizado, né? Fala assim, ó, é, roupa, com roupa desenvolvida na Itália, com matéria-prima da África, é vendida em brechós nos Estados Unidos, né? Automóveis alemães com tecnologia francesa andam nas ruas de Tóquio, né? Então, mostrando aí os elementos da globalização. Inclusive, até quando você vê essa questão, eu lembrei até de uma brincadeira que fizeram na internet sobre a nova letra do hino nacional, o hino da globalização. Quando eles pegam o hino nacional brasileiro e colocam marcas empresas no mundo inteiro, né? É, num posto do Ipiranga, as margens plácidas de um vovo heróico Brahma retumbante, e a escola da liberdade em Raider fúlgido brilhou no céu da pátria nesse instante. Então, é um pouco fruto dessa globalização. Só que a globalização, pessoal, faz com que as mercadorias, com que as músicas, os filmes, as ideias circulem rapidamente. Mas será que as pessoas têm essa liberdade também? Será que o mexicano consegue ir facilmente para os Estados Unidos? Será que não tem namuros dividindo, separando? É. A globalização, ela deixa com que as pessoas, com que as mercadorias, com que o dinheiro circule rapidamente, mas as pessoas não. Então, nessa música Disneylândia, né, fala assim, ó, no final, crianças iraquianas, fugidas da guerra, não têm o seu visto autorizado para entrar na Disneylândia. Então, as pessoas não podem circular rapidamente, tá? Boa noite, pessoal. O som de você está dando eco na voz. Algumas palavras não dá para entender direito. Deixa eu pegar aqui. Alô, alô, alô. Vamos ver se agora melhorou, né? E agora, estão ouvindo beleza? Melhorou o som? Dá o feedback aí. Ah, beleza, né? Vou deixar o microfone aqui bem na minha boquinha para poder ficar melhor. Beleza? Então, tá bom então, meus amores. Tamo junto, né? Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Para mim melhorou. Pode falar, Carla ou Maria Selma. Pode falar, Maria Selma. Abre o microfone. Fala aí para nós. O som melhorou? Vou desligar o microfone de vocês, então. Vamos voltar aqui qualquer coisa, vocês mandam mensagem no chat, tá bom? Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, então. Então, segundo Milton Santos, a humanidade desterritorializada é apenas um mito, pois a fronteira política compreende ações para a fronteira política para manter a livre circulação de mercadorias e pessoas. Livre circulação de pessoas, não, mercadorias, tudo bem. Vem a coisa lá da China para vocês, mas as pessoas não. Incentivar a desvalorização das tarefas alfandegárias? Também não. Regular espaços econômicos nos blocos regionais? Também não.
garantir a segurança econômica das nações ou estimular os interesses socioculturais das nações. No caso, garantir a segurança econômica das nações. Então, aqui, pessoal, questão 4 é a letra D de jeans, né? Jeans, como assim? Vamos lá, então. Ó. Questão número 5. Nesse mundo globalizado, a competitividade, o consumo, a confusão dos espíritos constituem baluartes do presente estado das coisas. A competitividade comanda nossas formas de nação. E a confusão dos espíritos impede o nosso entendimento do mundo, do país, do lugar, da sociedade e de cada um de nós mesmos. Então, neste mundo globalizado 2022, né? Vamos lá. A imagem em destaque, que imagem que é essa? A pessoa está ouvindo um iPod e está descartando um outro no lixo. E olha só o lixo cheio de iPods. Né? A imagem em destaque apresenta uma estratégia utilizada pelos fabricantes no intuito de lucrarem, mas sempre em busca de consumidores mais do que perfeitos. Pessoal, qualquer um que entenda um pouco de química, de física, de matemática, de tecnologia, sabe que o celular que você comprou há 5 anos atrás daria para usar até hoje em dia. Ele não estraga tão rápido assim. Ele é feito para estragar de propósito, de propósito. Inclusive, até quando a gente fala de atualidades, vocês sabiam que nesse ano a Apple, aquela que faz o iPhone, né, e a Android, né, a Google que faz o Android, elas foram processadas e perderam por gerar uma lentidão nos seus aparelhos de propósito. Vocês sabiam disso, pessoal? Quando você baixa uma atualização e você nem você é obrigado a fazer isso, você não tem escolha. E você instala uma atualização do Android ou do iOS no seu celular, eles veem uma configuração que os celulares mais antigos começaram a ficar mais lentos, a travarem, a bateria não carregar completamente ou demorar para carregar e descarregar mais rapidamente. Isso é feito de propósito para que você troque de celular, consuma novamente. Né? Isso é feito pela indústria, tá, pessoal? Esse processo que faz com que os produtos se tornem sem uso, obsoletos de maneira intencional, é chamado de obsolescência programada. É um conceito muito importante, tá, pessoal? Obsolescência programada. Isso gera impactos para a economia, faz com que as pessoas tenham que consumir cada vez mais, gera impactos para o meio ambiente, gera mais lixo, e é um grande problema, tá? É feito para estragar. E aí, aquela dica de vídeo que eu falei para vocês, assistam, né? A História das Coisas, tem no YouTube, 19 minutos, tá? Vai falar um pouquinho sobre essa obsolescência programada. Assistam depois e me falem o que vocês acharam, tá? Uma dica muito valiosa. Outra dica também, anota aí, quem está em casa acompanhando pelo computador, pela televisão, anota aí uma série para poder assistir que tem na Netflix. Essa série não é uma série de ficção, não é uma série de histórias, não é Grey's Anatomy ou The Walking Dead. É uma série documentarial. Então, você tem documentários de 20 minutos, de 15 minutos. Cada episódio é 15 minutos, não vai doer nada para vocês, tá, pessoal? Essa série, ela vai falar sobre diversos temas que vão ser importantes para a prova de conhecimentos gerais, né? Tem um episódio lá chamado K-pop, que fala sobre a música coreana, fala sobre os doramas, fala sobre a indústria cultural. Valiosíssimo. Tem um chamado Bilionários, que fala sobre economia, fala sobre as relações do mundo. Tem um outro chamado Criptomoedas, que fala sobre, né, essas moedas. Tem um chamado Politicamente Correto. Tem um chamado Maconha, que fala sobre
né, a maconha. Cricket, tem um que fala sobre a próxima pandemia. Então são episódios importantíssimos, né. Você vai assistir durante 15 minutos, 20 minutos, vai abrir a sua mente sobre vários assuntos, tá. É a forma de você estar aprendendo alguns conceitos aí para depois poder responder as questões. Fica de globão. A série se chama Explicando. Você vai no Netflix, escreve assim, ó, Explicando ou Explained, o termo em inglês, né. Aí você vai nessa palavra, você vai ver os temas. Tem um que fala sobre monarquia, tem um que fala sobre, hã, por que que as mulheres ganham menos que os homens. É muito bacana, tá. A série chama-se Explicando e tem na Netflix. Mas continuando aqui, ó, no contexto da globalização, os eletroeletrônicos, portanto, representam a obsolescência programada. Obsoleto é sem uso, é programado para ficar sem uso. Então, por exemplo, assim, ó, os celulares agora você não pode trocar a bateria. E a bateria tem um limite de cargas. Dava para ela durar 3 vezes mais, mas eles fazem para estragar mais rápido, para que você possa trocar de celular, tá. A atualização deixa as coisas mais lentas, então é obsolescência programada, tá. Química fina são aqueles, eh feitos no laboratório, né, que vão ser matéria-prima, por exemplo, para fertilizantes, para alguns produtos, né. Multiculturalismo, né, são várias culturas no mundo. A biotecnologia, tecnologia, né, utilizando recursos vivos. E o desemprego estrutural é o desemprego causado pela tecnologia, tá. Inclusive até esse aí é um conceito muito importante também para você saber, tá. Desemprego estrutural. Existem 2 tipos de desemprego, pessoal, o desemprego conjuntural e o estrutural. O conjuntural vem de conjuntura, situação. Por exemplo, eu sou garçom, teve a pandemia, aí as pessoas não podiam ir no restaurante e o restaurante me demitiu. Houve uma crise sanitária. Ou então, o Brasil entra em crise econômica, as casas Bahias diminuem as vendas e mandam embora alguns vendedores, eu sou um vendedor, perco o emprego. São desempregos conjunturais. Quando a economia voltar a agir, então quando a pandemia acabar, o emprego volta, ele é mais reversível. Agora, o desemprego estrutural é aquele que vem de estrutura, de base, é aquele que é causado devido ao avanço da tecnologia. Uma vez que você tem o banco eletrônico, você não precisa mais ter o bancário funcionário. Tem banco aí, ó, como por exemplo a Nubank, não tem nenhuma agência física, é tudo online. Né, o Mercado Pago, o Banco Original, né, o IT, né, tem vários bancos que são só virtuais. Ou então, por exemplo, quando você colocou o Citipaz em Goiânia, não tem mais cobrador de ônibus. Então, quando você tem um ensino à distância, por exemplo, tem aula minha gravada que está rodando aí no YouTube, por exemplo, em plataformas, né? E aí outros professores que iam dar essa aula não vão precisar dar, porque o Lobão dá aula para mais de 1.000 pessoas ao mesmo tempo, usando tecnologias. Você vai, por exemplo, na McDonald's, você não tem mais o vendedor, o caixa. Você usa lá aquele totem lá e você utiliza isso. Então, quando a tecnologia faz com que ofertas de emprego desapareçam, isso é chamado de desemprego estrutural. As IAs vão tirar o emprego de muitos professores, tá, pessoal? De repente, você pega lá, gera um conteúdo online, e esse conteúdo vai ter um avatar, né, com a voz perfeita e tal, tudo, que você vai perguntar, ele vai responder sobre aquela questão, ele vai formular um plano, ele vai dar uma aula online, virtual, né? Isso é uma coisa para próximos anos, tá? Então, desemprego estrutural. No caso aqui, está falando da obsolescência programada, tá? Assistam depois a história das coisas, tem no YouTube. Questão número 6. Está falando aí sobre inteligência artificial, né. Hoje eu mandei até um vídeo nos grupos me explicando como que você vai analisar o edital
através do chamado chat PDF. Você abre o edital lá no chat PDF lá e conversa com ele, né? Pergunta quais são os conteúdos e tudo, né? Você dá uma pesquisada, você abre lá uma apostila em PDF, por exemplo. Você pega uma apostila em PDF de conhecimentos pedagógicos, abre lá. Aí você fala assim, eu quero agora um resumo, um esquema, né? O que é de mais importante? Tenta fazer um mapa conceitual. Querer desse conteúdo 10 questões de marcar X. Você pode estar conversando com isso, né? A inteligência artificial tem vários recursos, mas vai gerar desemprego estrutural. Mas olha só, a dublagem é um novo campo a ser explorado pela inteligência artificial e há empresas dedicadas a fazer com que vozes originais de atores sejam transpostas para outros idiomas. Eu já fiz, eu já peguei vídeo meu e dublei ele para o inglês com a minha voz. E ele faz a minha boca abrir e mexer como se tivesse a palavra em inglês. Automaticamente. Automaticamente. E aí isso pode o quê? Gerar desemprego. Né? Inclusive, até tem um episódio de Black Mirror chamado John é Horrível, da última temporada, que fala um pouquinho sobre isso. A outra série interessante aí, que fala de tecnologia, que ajuda a gente a refletir muita coisa, chama-se Black Mirror, também tem na Netflix, tá? A novidade reforça a tendência de automação de postos de trabalho nas mais diversas áreas. Tem o potencial para facilitar a vida dos estudos e produtores e, ao mesmo tempo, tornar-se mais escassas as oportunidades para dubladores e atores que trabalham com isso. Tá? Isso é uma coisa que está só se intensificando. A consequência da mudança tecnológica apresentada no texto é a proteção da economia nacional. Não é isso, não. Valorização da cultura tradicional, diminuição da formação acadêmica, estagnação da manifestação artística? Não. É a ampliação do desemprego estrutural, tá? Desemprego causado pela tecnologia, tá? Então, você vai ter nas escolas, você tem muitos alunos estudando online. Às vezes o professor dava aula particular, agora ele não vai lá para o YouTube procurar a videoaula. E isso diminuiu a oferta de emprego. Tem professor que falece tem 3 anos e a aula dele está rodando ainda nas plataformas aí, o aluno está estudando. Quer dizer, você tem, então, a tecnologia tomando posse de emprego. E vai só aumentar. Né? Aí você tem que aprender tecnologia, tem que participar desse processo, se reinventar. Mas já estão falando já de criar uma renda básica universal para as pessoas que não vão conseguir um emprego no futuro. E quando eu falo futuro, nos próximos 5, 10 anos. Por isso que esse concurso, pessoal, é a coisa mais importante para vocês, que você vai passar no concurso, vai estar concursado, ninguém toma esse emprego de você. De repente, se for diminuindo tudo, você está lá, garantido seu emprego. Vai ter cada vez menos concurso público e cada vez menos vagas. As chances de entrar estão se fundando. Né? E aí, na iniciativa privada, a tecnologia vai substituindo os postos. E aí, de repente, ou todo ano tinha concurso do Banco do Brasil com diversas vagas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você cria um sistema lá e pronto, não precisa mais de funcionário. Né? Vai só diminuindo, só diminuindo. Né? O mundo está em constante transformação. No caso aqui, ó, ampliação do desemprego estrutural. Questão 7. Olha só aí a ampulheta mostrando o celular indo para o lixo. Né? O lixo. Ó, as indústrias vêm reduzindo o tempo de vida útil da mercadoria, feita de propósito. Lembre-se, pessoal, esse ano a Google e a Apple foram multadas por, de propósito, nas suas atualizações online, fazer com que o celular fique mais lento, carregue mais devagar, não funcione direito, forçando a pessoa a comprar um novo. Isso é a atualidade, isso aí é um conceito que caiu esse ano.
tá, pessoal? Por isso que eu estou reforçando essa tecla. É a chamada obsolescência planejada. Então, ó, na sociedade atual, as pessoas são incentivadas a consumir cada vez mais mercadorias e serviços. As empresas procuram manter o consumo em ascensão, para que seu lucro cresça progressivamente. A reposição de produtos, porém, não é determinada apenas pelo interesse do consumidor, por novidades. Não é porque ele quer uma coisa nova, é porque, visando aumentar seus lucros, nas últimas décadas, as indústrias vêm reduzindo o tempo de vida útil das mercadorias, né? De propósito, para poder você consumir cada vez mais. Lembrando que essa aula nossa está sendo feita pelo Google Meet e também pelo YouTube. Se quiser assistir na televisão na sua casa, vai no YouTube lá e procura o canal Mais Gel e abre por lá. Pra você poder ver na tela maior, né? O lobão grandão. Então, a alternativa que apresenta o termo que nomeia corretamente os processos demonstrados no texto é letra, 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 letra. Vamos ver, deixa no chat. Qual que é a resposta? O áudio está falhando ainda? Será? Às vezes a conexão que trava e dá aquela picotada no áudio. Tá? Mas vai ficar gravado depois, se você quiser reassistir, tá? Carla Regina, quer participar da aula? Deixa eu ver aqui. Vou permitir que vocês abram o microfone. Quer perguntar alguma coisa? O pessoal que levantou a mão, não? É a letra D, será? Vamos ver. Letra D. Conceito importante aí. Questão número 8. Maiores importadores de produtos agrícolas em 2016 e também os maiores exportadores. Olha só, a União Europeia importa bastante, mas também exporta bastante. Estados Unidos também. A China também. O Brasil, ele exporta, importa quase nada, tá vendo? Pessoal, o Brasil não está entre os importadores, né? O Brasil, então, é um case aí de grande força no agro. Mas você tem, ó, que importa, que compra, né? Japão, Canadá, México, Hong Kong, né? Que importa e exporta ao mesmo tempo. União Europeia, Elba e Canadá, né? São grandes aí. O Brasil exporta bastante, mas não importa, né? O México importa, mas não exporta tanto assim, né? Muitos autores anunciam o fim da globalização econômica e indicam que a parte do comércio global de mercadorias pode estar com seus dias contados depois da pandemia de Covid. Será? Eu acho que não. Contudo, o comércio nacional de mercadorias, especialmente agrícolas, é ainda hoje relevante para o abastecimento de muitos mercados nacionais. O Brasil, por exemplo, produz alimento para 1 bilhão de pessoas, 5 vezes mais que a nossa população. Então, o Brasil é uma grande força no agro. Com base nos gráficos acima e seus conhecimentos, essa é a alternativa correta. A União Europeia não depende do mercado mundial de mercadorias. Falso. Depende sim, porque ela importa bastante e exporta bastante. Está errado. A economia do Brasil não tem nas commodities agrícolas um importante ponto de pauta da exportação. Falso. O Brasil exporta bastante produtos agrícolas. Ó, outro conceito bom para você notar, pessoal: commodity. Commodity é um nome bonito que você dá para a matéria-prima. Aí você tem commodity agrícola, commodity mineral, né? Então, o Brasil exporta bastante soja, commodity agrícola, bastante ferro, mineral, né? Então, matéria-prima. Então, a letra B está errada. A economia chinesa é, em grande parte, dependente das importações de commodities agrícolas, sendo o Brasil um importante parceiro comercial de suas importações. Sim, o Brasil exporta muita soja para a China. Então, a alternativa correta é a letra C.
ser de coração alado. Questão 9. As cidades em que vivemos hoje são fechadas de maneira que refletem o que aconteceu no mundo da tecnologia. Na imensa explosão urbana que ocorre atualmente no sul global, na China, na Índia, no Brasil, no México e nos países da África Central. Pessoal, presta atenção numa coisa. Falando sul global. O que é esse sul global? Vocês têm noção sobre isso? De que está falando isso aqui, pessoal? Sul global. Porque quando eu falo norte e sul, eu tenho um ponto de referência. Qual que é o ponto de referência? Qual que é a linha imaginária que divide a Terra entre norte e sul? É a linha do Equador. Só que existe uma outra linha que divide entre norte global e sul global. É a separação entre países ricos e países pobres. Essa linha está na fronteira entre México e Estados Unidos, passa pelo mar Mediterrâneo, está entre Rússia e a Ásia Central. Aí pega ali Japão, Coreia do Sul e depois também a Oceania. Então está mais ao norte da linha da quadra de verdade. Os países, né, da América do Norte, da Europa, né, a Rússia, o Japão, é o norte global, são os países centrais, os países desenvolvidos, ricos, os países que mandam. E o sul global pega a América Latina, México, América Central, América do Sul, pega a África, pega o Oriente Médio, o sul da Ásia. Isso aí é o chamado sul global. Então, às vezes, em vez de falar assim, país rico versus país pobre, ou país desenvolvido versus país em desenvolvimento, fala-se norte global e sul global. Pegou a visão? Né? Ou então também fala países centrais e periféricos. Se você observar o mundo pelo Polo Norte, né, que nem é a bandeira da ONU, então você vai ter lá no centro os ricos e na periferia os pobres. É mais ou menos isso, centrais e periféricos. Tá? Então, olha só. Grandes empresas das finanças e da construção estão padronizando a cidade. Você tem, então, o quê? A globalização unificando. Quando você chega, por exemplo, no Brasil, em São Paulo, quando você chega no Estado do México, quando você vai em Berlim, você olha assim, os carros são os mesmos, as empresas são as mesmas, né? Acaba que há uma padronização. É difícil para você poder entender, né? Você está num outro país, porque o mundo está mais unificado, tá? No momento em que o avião aterriza, talvez não possamos distinguir Pequim de Nova York, seja no norte ou no sul, o crescimento das cidades não gerou grandes experimentações na forma. Há uma unificação, isso é a globalização, tá, pessoal? O complexo comercial, o campus universitário, a torre residencial erguida num recanto de um parque não são formas favoráveis à experimentação por serem autossuficientes e não abertas a influências e interações externas. De acordo com a visão do autor, podemos afirmar que o processo de urbanização é bastante diferenciado. Pessoal, o texto ele fala justamente o contrário, que a urbanização está unificada, que as cidades estão muito parecidas. Então, não é diferenciado, é errado. As formas urbanas autossuficientes não homogeneam as cidades. Pelo contrário, tornam-se lugar de novas complexidades. A A e a B estão contrariando o anunciado. Estão erradas. A cidade fechada deriva de sua instrumentalização para a eficácia, empobrecendo experiências e tornando o espaço habitado mais artificial. Será que é esse ou a letra D? É esse. Letra C, de coração alado. Agora, esse aqui eu quero que vocês respondam para mim, ó, questão número 10. A globalização foi colocada em xeque com a Covid-19. A vulnerabilidade do sistema econômico global foi exposta com a atual crise pandêmica.
No setor produtivo global, essa vulnerabilidade se destaca principalmente em razão de quê? A vulnerabilidade econômica, porque você vai ter uma grande interdependência, né? Concentração da produção de bens de consumo nos países ricos. Pessoal, os bens de consumo, os automóveis, os computadores, os celulares, eles são produzidos nos países ricos, principalmente? Sim ou não? O que vocês acham? É a letra A? O que vocês acham? No passado, pessoal, você tinha a produção sendo feita nos países ricos e exportada para os países pobres. É o que o pessoal chamava de velha divisão internacional do trabalho. Porém, houve uma transformação nessa divisão do trabalho. Essa função resultou num processo onde as empresas dos países ricos passaram a produzir nos países pobres. Vamos falar de Goiás? Lá em Catalão, você tem uma empresa chamada Mitsubishi, empresa japonesa. Em Anápolis, você vai ter a Hyundai. Você tem em Aparecida de Goiânia, né, a PepsiCo, né, que comanda a antiga Mamel. Então, são empresas internacionais que estão nesse processo. Né? A produção acontece no país pobre. A empresa é do país. Então, está errado isso aí. Com relação à produção industrial nos países agrários, também não. O país agrário ele é o quê? Ele é pouco urbanizado, não tem indústria. Exploração geográfica da produção circunscrita aos países desenvolvidos. Divisão internacional do trabalho que os países ricos produzem bens industrializados. Isso aqui, de novo, era no passado, tá? Fragmentação da produção da fabricação de bens de cadeias globais de valor. Você vai ter, por exemplo, você vai ter o super avião com peças fabricadas em 20 países diferentes. Então, aqui, ó, letra E. Alguma dúvida aqui, pessoal? Nós fizemos 10 questões em uma hora. Antigamente, quando eu ia dar aula para concurso, eu fazia em uma hora 30 questões. Só que, de novo, você tinha que fazer com que a pessoa se tornasse um robô de decorar um conceito. Hoje em dia não é assim, não. Se você não falar, se você não explicar, se você não avisar, você não vai entender. Então, assim, eu resolvi focar nossa preparação em cima de exercícios, mas trabalhando muita teoria. Tem gente que está ligada em casa que está anotando tudo que eu falo, pegando os conceitos, isso aí é importante, tá? Porque não é para a gente fazer com pressa. Nós vamos aqui avançar mais meia hora de aula, fazer mais alguns exercícios, ver mais alguns conceitos, e depois a gente continua essa lista. Né? Eu separei 100 exercícios para vocês fazer, nessas aulas aqui. Ó, né? Se de repente eu ainda vou fazer uma só da banca Axis, e aí a gente vai estar refletindo mais sobre esse conteúdo. E pegando as dicas do Lobão. Eu falei sobre a história das coisas, também tudo. Eu falei sobre Black Mirror e sobre Explicando. Black Mirror Explicando são séries que tem na Netflix. E vai ajudar você a entender várias coisas. Tá? Questão número 11. Vamos lá, então. Na medida em que os casos de Covid aumentam exponencialmente em todo o mundo, ações de isolamento para impedir a disseminação do vírus reduzem a cada dia os níveis de poluição nas cidades. A Eterna foi para vocês. Dia 1º de agosto vai acontecer a sobrecarga da Terra em 2024. Mas durante a pandemia, a sobrecarga foi acontecendo lá para o dia 22 de agosto. 20 dias depois. Quer dizer,
o consumo de recursos naturais e até a emissão de poluição diminuiu-se na pandemia. Isso foi uma coisa boa. Uma coisa boa da pandemia. As pessoas ficaram mais em casa e diminuíram o consumo de natureza. Porém, logo após o fim da pandemia, o consumo voltou a acelerar, tanto que continuou as pessoas consumindo os recursos de um ano muito mais cedo. Tá? Mas ele fala sobre isso. O isolamento acende uma luz indicando para a possibilidade de hábitos sustentáveis e nossa habilidade de nos adaptarmos a mudanças. Então, a gente percebeu que a gente consegue mudar e que é necessário mudar, porque senão vai desgastar. No que se refere à relação entre a pandemia de Covid-19 e a questão ambiental, na alternativa, a pandemia de Covid diminuiu o desgaste ambiental. Né? E não é porque as pessoas tiveram mais consciência, é porque as pessoas ficaram mais quietinhas em casa, consumindo menos. Embora os efeitos da pandemia sobre a natureza sejam positivos, sua permanência é incerta e tende os mesmos a desaparecer com a volta da normalidade. Como eu falei, na pandemia chegou a sobrecarga no dia 22 de agosto. Esse ano vai ser no dia 1º. Voltou a ser cada vez mais cedo. Tá? Então, aqui ó, é a letra A. Então, nós falamos sobre economia, sociedade, meio ambiente, tecnologia, tópicos gerais, né, que estão no edital. Estou falando sobre coisas mais gerais, mas também vai ter aquele material só sobre Goiás e só sobre a cidade de Aparecida. Nas nossas próximas aulas, né, a pessoa que matriculou aí vai continuar comigo, vai pegar todos esses conteúdos. Toda vez que eu for trabalhar com vocês, eu vou mandar um desse para vocês poderem estar praticando, tá? Questão número 12. A respeito da mundialização do modo de produção capitalista, com destaque para eventos que ocorreram, sobretudo após a segunda metade do século, e considerando seus componentes geográficos, a alternativa correta. Então, aí mostra, né, Pentax, Sony, né, Mandarim, Fan. Então, aqui palavras em inglês, palavras, né, em chinês, marcas japonesas, né, tudo isso aí. Ó. A criação da ONU, do Banco Mundial e do FMI, entre outros, por suas características de regulamentação das relações do trabalho, das relações políticas entre os países e da imposição, legislações dentro do mundo capitalista acabaram em conjunto, dificultando a expansão das empresas multinacionais. Você acha então que quando você criou a ONU, o Banco Mundial e o FMI, você dificultou a expansão do livre comércio das empresas multinacionais? É errado. As empresas se difundiram cada vez mais. Aí um exemplo aí, palavras em inglês, em japonês, em chinês, marcas que estão no mundo todo, está errado. A produção capitalista internacional no século XX derivou da incorporação da mão de obra apenas dos países desenvolvidos. Não. Ela utilizou a mão de obra dos países pobres, né? As multinacionais, salário, por exemplo, Mitsubishi Catalão, Goiás, país pobre, região pobre. Falso. O desenvolvimento do capitalismo após a Segunda Guerra Mundial deve ser entendido como um processo de consolidação de oligopólios internacionais que deu origem a empresas multinacionais, sejam elas cartéis, trusts ou monopólios industriais e ou financeiros. É isso. São as grandes holdings. Se você for na sua casa, você vai ver pelo menos mais de 30 marcas diferentes. Na sua despensa, na sua geladeira, na sua área de lavar. Você tem marcas aí como Oma, Seda, Lux, Mabel, Delícia, Rancheiro, várias e várias marcas. Aí também. Agora, se você for observar com atenção, né, muitas dessas marcas são da mesma empresa. Por exemplo, a Unilever, a Pepsi, a Draft, a Coca-Cola, a Nestlé. São as grandes holdings que vão controlar essas marcas. Então, quando você acha que tem variedade, então você tem concentração. Quando você tem poucas empresas mandando no comércio mundial, isso é um oligopólio.
onde um só é monopólio, poucos é oligopólio. Né? Então, aqui, ó, é a letra C. Questão 13 vai falar sobre essa oligopólio, isso mesmo. Oligopólio, oligo quer dizer poucos. Por exemplo, oligarquia, poucos grupos no poder. Quando eu falo, por exemplo, do populismo em Goiás, quando eu falo dos Caiados, Vila Jardim, dos Bulhões, é uma oligarquia, poucos no poder. Não é um no poder, não é uma monarquia, mas é poucos. Tá? Então, quando eu falo que oligopólios, são poucos poucos grupos. Né? Vai no Google e coloca assim, ó, vou até colocar aqui, ó, holdings, mundo. Eu vou pegar aqui as holdings, grandes grupos. Ó. Aí eu vou em imagens. Aí eu já acho que é a imagem das holdings. Ó. Vou pegar essa imagem das holdings. Deixa eu pegar aqui se então a imagem está grande. Aqui. Vou pegar essa imagem da holding. Estou na questão 13, né? Vamos lá, então. Questão 13, peraí. Vou chegar lá. Aqui. Tcharam! Aí, ó. Olha só as holdings, pessoal. Kraft, Nestlé, Procter Gamble, P&G, Mars, Unilever, Kellogg's, Pepsi, Coca-Cola. São poucos grupos que mandam no stand market. Por exemplo, quando eu falo Pepsi, vou dar um zoom aqui para vocês observar. A PepsiCo é dono, né, ó, da Pepsi, também da Mabel, nossa, que ela foi vendida, né, da Quaker, ó, Lies, Ruffles, Lipton, Tropicana. Quando eu falo, por exemplo, assim, da Unilever, Unilever é massa. Unilever é dono da Knorr, Becel, da Kibon, da Lip, ué, você tem o mesmo de lá? Da Dove, Axis, Sun, Comfort. Quando eu falo Johnson Johnson, ó, Band-Aid, Listerine, Tilenol, Pepcid. Quando eu falo da P&G, Oral-B, TID, Dói, Gillette, Tampax. Quando eu falo da Nestlé, ó, dono da L'Oréal, né, dono Monka, então, ó, Kit Kat, por aí vai, ó, Nestlé. Então mostra aí, né, o poder das holdings, né? O vírus obrigou a sociedade a refletir sobre a responsabilidade coletiva e apreciar cada momento fugaz da vida. O coronavírus é um fenômeno mundial e atua como agente que contamina o conjunto do sistema e se transmite com muita eficiência e com uma taxa de crescimento exponencial. O que inicialmente foi uma epidemia localizada na região de Wuhan, na China, progressivamente expandiu e se converteu em pandemia de difícil controle para os sistemas nacionais de saúde pública. Uma justificativa para a velocidade e forma com que o problema relatado do texto espalhou-se consiste em... E aí, pessoal, por que o coronavírus se espalhou no mundo? Não é uma doença que passa de pessoa para pessoa? Não, não é. Deixa eu ver, alguém mandou mensagem aqui.
eu- Ah, Eugênio, eu nem diferente. Vou mandar no grupo para vocês, tá? Beleza, cara. Vou mandar no grupo para vocês. Intenso fluxo de pessoas no mundo conectado em redes. A primeira pessoa que morreu era uma empregada doméstica de uma casa onde a patroa estava na Itália, pegou na Itália. Então, é as pessoas de um lado para o outro, tá? Questão 14. Ah, eu vou mandar no grupo lá mais tarde também o nome dos documentários, das músicas que eu citei, tá, pessoal? Vou ali para vocês poderem depois dar uma estudadinha, né? Observe a charge abaixo. Primeiro caso confirmado. Achei que você iria desembarcar num voo direto da China. E olha só, veio da Itália, tá vendo? Resolvi dar uma passadinha na Itália antes. Uma pandemia ocorre quando a doença espalha-se por uma grande quantidade de regiões do globo, ou seja, ela não está restrita apenas a uma localidade, estando presente em uma grande área geográfica. Desde a divulgação dos primeiros casos do novo coronavírus na cidade de Wuhan, capital de Hubei, na China, em dezembro de 2019, e cientistas de todo o mundo vêm observando com preocupação esse fenômeno por conta de sua dimensão e a aceleração no tempo e no espaço. Sobre esse tema, assinale VOF. Letra A. Cada região do globo tem suas próprias características geográficas, políticas, sociais e econômicas. Por esse motivo, é difícil fazer um apanhado geral sobre o quadro de doenças em diversos locais. Será, pessoal? Falso, não é? Você tem um mundo cada vez mais conectado. Então, esse processo de homogeneização ele é uma realidade. Então, não é uma diferenciação, é homogêneo, é mais igual. As pandemias atualmente podem ocorrer com mais facilidade. Isso porque é cada vez mais fácil o deslocamento de pessoas de um local para o outro e, consequentemente, haver disseminação de uma doença entre elas. Verdadeiro. Na pandemia de Covid, observou-se um grande número de mortes na Itália, em decorrência, entre outros fatores, do colapso da saúde. Muitas pessoas ficaram doentes ao mesmo tempo, né? Não tinha os para todos, verdadeiro. Além da Covid, hipóteses citadas como outros exemplos de pandemia, a gripe H1N1 e a pandemia de AIDS. Verdadeiro. Então, ó, verdadeiro. Ó, vou postar de novo para vocês aqui, vou falar para vocês, ó. Ver se eu acho aqui. Série Netflix explicando. Vou ver se eu acho aqui para mostrar para você. A série é essa aqui, ó. Deixa eu copiar a imagem. Tô na questão 14. Aí, ó. Na primeira temporada, toda quarta um episódio novo. Esse episódio aqui ele é muito bom. Por que, que as mulheres ganham menos? Aí tem um chamado A Próxima Pandemia. Tem um que fala sobre bilionários. O K-pop. São episódios muito bacanas mesmo. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou abrir no meu celular. A Netflix. Netflix. Ó, só para você poder ver os títulos dos temas, né? Explicando, explicando.
Ó, temporada um, são 3 temporadas. Você tem explicando a música, a crise global de água, por que as mulheres ganham menos, politicamente correto, o orgasmo feminino, podemos viver para sempre, astrologia, tatuagens, maconha, cricket, exclamação, vida extraterrestre, campeonato de games, o mercado de ações, por que as dietas dão errado, criptomoedas, K-pop, isso é muito bom, tá? Monogamia, DNA projetado, a diferença de riqueza entre brancos e negros. Isso só na primeira temporada, tá? Segunda temporada, olha só. Diamantes, beleza, o futuro da carne, a próxima pandemia, esse aqui, ó, lançou 7 de novembro de 2019, bem quando começou mesmo a pandemia, profético, tá? Piratas, código de programação, lucro esportivo, inteligência animal, bilionários e cultos. E na terceira temporada, conto de fadas, música country, tempo, danças do momento, cirurgia plástica, furacões, desculpas, pele, xadrez, petróleo, cães, bandeiras, realeza e açúcar. Então, se você está querendo se aprimorar no conhecimento geral para a prova do concurso, essa série era muito boa. Muito, muito boa mesmo. Tá? Fica aí a dica do Lobão. Né? Explicando. Tem no YouTube. Questão número 15. A elevação dos níveis de consumo a elevação nos níveis de consumo nas últimas décadas, tanto nos países centrais, aí ó, central e periférico, tá vendo? Está falando sobre aquele negócio do sul global, do norte global, vem exigindo a diversificação e ampliação da produção industrial, visando atender às exigências do mercado. O crescimento demográfico, o incremento da atividade fabril e a expansão das multinacionais têm implicado um aumento na demanda de recursos primários, com consequências na organização do espaço. Inclusive, até aquele tema lá, ó, pesquisa depois, sobrecarga da Terra, 2024, 1º de agosto. Tá? Então, 1º de agosto, o homem vai ter consumido o que a Terra faz em 12 meses, os primeiros 7 meses. Então, nós estamos usando a poupança da Terra. Considerando as informações e os conhecimentos sobre o modelo de desenvolvimento adotado pela sociedade de consumo, suas implicações e soluções, pode-se afirmar que os países que mais depredam o meio ambiente são os periféricos. Quem mais consome, quem mais usa recursos são os países centrais, são os ricos. O rico, por exemplo, um norte-americano consome a mesma quantidade de energia que 1.200 indianos. 1 para 1.200. O que mostra que o nível de consumo é bem maior. Tá? A expansão capitalista tem desencadeado problemas ambientais em escala planetária e a exaustão de muitos recursos naturais. É esse. Item 2. Item 2. Eu vou encerrar a aula na questão número 15 para vocês. Tá? Eu pulei 14? Eu pulei 14? Peraí. Não, respondi. FVVV. E a 15, 2. Ó, questão 14. FVVV. Beleza?
Vou fazer mais algumas aqui, vou acabar 8h30. Estava pensando em fazer 15, mas vou fazer um pouquinho mais aqui, desenvolver mais. Vamos lá. Existe um processo cada vez maior de globalização da mão de obra especializada. Isto é, não só da mão de obra especializadíssima, mas da mão de obra que vem sendo excepcionalmente requisitada no mundo inteiro. E, portanto, não seguirá as regras normais da lei da imigração, do salário e das condições de trabalho. De acordo com o texto, na globalização, o tratamento do migrante laboral condiciona-se pela origem nacional, pelo padrão financeiro, pelo pertencimento étnico, pelo desemprego estrutural ou pela qualificação profissional. E aí, o que vocês acham, pessoal? Você tem um trabalhador especializado e o trabalhador qualificado. Inclusive, até muitos países ricos querem que esse trabalhador qualificado, eles vão desenvolver essa economia lá. É o que o pessoal chama de fuga de cérebros, tá? Então, a divisão aqui é pela qualificação profissional. Letra E, de helicóptero. Questão 17. Cargo nas áreas de educação, saúde, arte, mídia, gestão de negócios, finanças, são as que têm maior probabilidade de sobreviver aos avanços da tecnologia. Aponto no estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra. A crescente informatização, porém, continuará a eliminar profissões, especialmente aquelas que não exigem habilidades criativas, sociais e percepção espacial mais sofisticada. A análise do mundo do trabalho, conforme apresentado no texto, assume um caráter determinista, por restringir as áreas específicas à utilização de qual característica? Da criatividade, da capacidade inventiva, né? Então, se você for uma pessoa qualificada, se você tiver entendimento maior, você não vai ficar desempregado. Desemprego é para quem é incompetente. Mas ser incompetente não é porque às vezes você quer, porque você não consegue. E aí, o que eu sugiro para vocês, pessoal? Continuem sempre se qualificando, se especializando, estudando, especialmente a tecnologia. Porque o mundo está em constante transformação. E se você bobear, né, cochilar, o mundo ultrapassa você. Tem gente que até hoje não pegou para poder estudar sobre inteligência artificial, achando que é uma coisa que não vai chegar na sua área de trabalho, vai chegar, está chegando. Os alunos usam, você também tem que usar e tem que direcionar os alunos em cima disso. Gamificação, realidade aumentada, internet das coisas, tudo isso é uma coisa muito, tudo isso é muito importante. Não dá para você dar a mesma aula que você dava há tempos atrás. Não mesmo. Se você não se qualificar, o mundo vai te ultrapassar. Questão 18, olha só. Pessoas fantasiadas de super-herói, carrega furacão? Não. É o chamado cosplay, tá? Além de representar o movimento cultural juvenil, exerce significativa influência nas atividades econômicas. É, pessoal, tem toda uma indústria do cosplay. Isso aí gera muito, muito dinheiro, tá? Ou se relaciona ao desenvolvimento da indústria farmacêutica e psiquiátrica para tratamento dos transtornos. Não, pessoal, não são doidos, não. Eles estão só se divertindo, tá, pessoal? Do mercado do entretenimento e da produção de filmes, animes, mangás e jogos eletrônicos. Isso movimenta uma grana, vocês não sabem. Tá? Aquele cara que está transmitindo o jogo pelo YouTube, Casé, Casimiro, ele veio da Twitch, transmitindo jogos online. Né? O Gaulês, a tribo do Gal, né? O pessoal, a Twitch, pessoal, é uma rede social dos jovens só de compartilhar jogos. Aí você tem uma plataforma chamada Steam, para eles poderem jogar online. Aquele que o pessoal brincava nas lan houses, né, há 20 anos atrás, agora está no mundo online. E isso movimenta um dinheiro que vocês não têm noção. Essas grandes franquias aí dos filmes da Marvel, né, da DC,
Tudo isso aí gera uma grana muito grande. Então, a alternativa é a letra B. Outra, a globalização corresponde a um conjunto de mudanças a nível mundial, englobando as esferas econômica, financeira, comercial, social, sexual e cultural. Ou sexual não, né? Social e cultural. Esse processo quanto às suas origens e características. A globalização, pessoal, é um fenômeno antigo que se manifestou recentemente, mas ela vem desde o avanço do sistema de transporte, das caravelas, o uso dos combustíveis fósseis, da imprensa, da do telégrafo, tudo isso aí já faz parte da globalização, quando o homem passou a, avançar e a conhecer mais o globo terrestre, tá, pessoal? Então, esse processo quanto a origens características teve início na segunda metade do século XX? Não. A globalização ela é antiga, ela vem desde as grandes navegações. Tá? Ela ficou mais forte no século XX. É originária da intensificação das relações entre países e povos europeus e asiáticos. É global, pessoal, não, é o mundo inteiro, não é só europeu e asiático, a América principalmente. Teve como marca inicial as grandes navegações e a expansão colonialista e abrange todo o globo, além de possuir ritmo de evolução análogo nas diversas regiões do planeta. Pessoal, tem origem antiga, tá, no colonialismo, só que a evolução não é igual. Tem países que globalizam mais rápido, mais avançados, mais ricos, e outros que ainda estão mais atrasados. É errado. Tá? Não é uniforme, não. Pode ser datado do período em que os homens estabeleceram contato entre si, visto que desde então começará a ocorrer trocas de informações, técnicas e culturas. É isso. Letra, letra. Questão número 20. A notícia abaixo revela corretamente. A tecnologia vai tirar 7 milhões de empregos. Mais uma vez, aquele tal do desemprego estrutural, não é? Afirma o estudo do Fórum Econômico Mundial. Aponta que as revoluções tecnológicas encerrarão 7 milhões de vagas em 2021. Pessoas de meia idade devem ser as mais afetadas. É nós, né, pessoal? E a população nessa faixa etária crescerá ainda mais nos próximos anos. A pesquisa revela que, se por um lado a tecnologia é o motor fundamental para o desenvolvimento, por outro, vai criar um abismo ainda maior de desigualdade. E já que ela está vindo cada vez mais forte, você tem que dominar a tecnologia, não pode ficar para trás. O fortalecimento do desemprego conjuntural não é o conjuntural, é o estrutural. É o da tecnologia, é o estrutural. O conjuntural é quando, eu falei, veio a pandemia, teve desemprego, acabou a pandemia, voltou o emprego. Conjuntura, situação. É o estrutural, está errado. O desemprego temporário comum nas mudanças da fase, não é temporário, é definitivo. Uma vez que você tem um banco eletrônico, você não tem mais o bancário. Tá? Está errado. O avanço do desemprego estrutural, onde postos de trabalho são eliminados e não retornam, criando uma massa de desempregados com poucas perspectivas de realocação do setor em que atual. Aí a pessoa vai ter que se qualificar e mudar de profissão. Então é a letra C. Letra C de acabou. Por hoje é só. Rosa, se fosse todo mundo, o povo estava reclamando. Às vezes é porque falha a sua conexão. Mas não tem problema. Vocês vão receber o link da aula gravada, também vai estar lá no YouTube também. Vocês podem estar acessando de novo e poder rever isso aí, tá? A transmissão está sendo feita. Mas é porque às vezes no online dessas travadas mesmo, tá bom? E com essa questão, então, eu encerro a nossa aula de hoje. Vou mandar uma lista de documentários, de sugestões para vocês darem a sessão, tá? E algumas imagens pedidas que eu mandei durante a aula. Combinado?
E é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem na quarta-feira, tá bom? Beijinho, tchau, tchau. Até a prova, né? Deixa eu encerrar o streaming e encerrar a gravação. Deixa eu ver aqui. Parar streaming. Estava sendo lá no canal Mais Gel. E agora a gravação. Deixa eu encerrar a gravação.